Olá, eu sou o Pinhais Júnior e este é o seu AVP, A Voz de Pinhais. E hoje vamos falar sobre um assunto de muita relevância para a dignidade humana: os protestos pelo mundo contra o racismo. No quadro Famosos de Pinhais, a apresentadora Jennifer Elisa entrevista o bailarino Alex Cagé. A gente se vê depois da vinheta. E agora, no quadro Famosos de Pinhais, a apresentadora Jennifer Elisa entrevista o bailarino Alex Cagé. E aí, seguidores AVP? Essa semana teremos um programa especial, porque o assunto é muito sério e essa entrevista se fez necessária devido ao atual momento que estamos vivendo. Recebam com muito carinho Alex Cagé. Infelizmente, o racismo e a violência estão enraizados na história do nosso país. Na sua opinião, por que teve significativa comoção na morte de George Floyd e aqui no Brasil isso não acontece? O que falta para o povo brasileiro acordar? Olá, pessoal da Voz de Pinhais. Olá, Jennifer, e obrigado pelo convite e obrigado por estar aqui podendo usar esse espaço para falar de algo tão importante, que é o preconceito racial. Vocês estão de parabéns. E vamos à sua pergunta. A respeito especificamente do caso de Floyd, vejo que isso sempre aconteceu e acontece, mas o que levou esse caso a se tornar um pico de revolta foi o momento em que vivemos de instabilidade, de fragilidade, com medo do desemprego e muitas outras coisas que afetam a nossa vida. E deixou muita gente incomodada, disposta a protestar. E essas manifestações ganharam o mundo com raças de vários tipos e etnias de clãs, guetos, terreiros, que uniram-se para fazer valer direitos contra não só o racismo, mas também identificando o preconceito e casos recorrentes em um grande ato de discriminação, corrompendo nossos princípios. E o que falta para acordarmos é ter empatia e o dever de nos cuidar dos outros, cuidar da natureza, da nossa mente e principalmente da nossa consciência. Essa semana, o presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, fez comentários não apenas infelizes, como também criminosos, chamando o movimento negro de escória maldita. Fez críticas ao Dia da Consciência Negra e às religiões de matrizes africanas. Qual o seu olhar sobre esse viés preconceituoso de pessoas com cargos públicos? Sobre os atos que dizem respeito a pessoas que desempenham um papel para proteger e se manifestar a favor das culturas afros, as declarações do presidente da Fundação Palmares caem em contradição e desvio de conduta, em toda a sua essência, sendo ela de natureza civil, religiosa, de viés político e ideológico, cujo cargo, que foi criado para defender direitos dentro de seus princípios e fundamentos, a ocupação desses cargos públicos é passível de exoneração, e isso acontece quando seu valor e sentido são contrários e corrompidos. E por defender o racismo, o ato extremado por ele, sobre uma raça ou indivíduo de etnia diferente, associada a uma doutrinação e inferiorização, através de sistemas e crenças de dominação. Na última segunda-feira, um protesto em Curitiba contra o racismo começou de forma pacífica, mas devido a pessoas infiltradas, terminou com atos de vandalismo. O que você acha que pode ser feito para evitar esse tipo de situação? Sobre as manifestações existirem como forma de conscientização, deve acontecer sempre, para que padrões sejam rompidos e que essa seja uma das milhares de ferramentas que temos para que possamos nos unir, quanto nação, raça e espécie. Essa ação somente nos fortalece, mostrando a força de um povo. A violência nesses espaços só mostra o quanto devemos melhorar como indivíduos, trazendo diálogos, questionamentos ou debates
para que de forma justa soluções e resultados sejam alcançados e que essa prática se torne um hábito em nossos dias. Diversas pessoas estão se mobilizando, grupos estão sendo formados, como por exemplo o Negros em Movimento, e em breve teremos um canal no YouTube chamado Casa de Caboclo. Qual a influência você acha que as redes sociais podem exercer neste momento? Eu gosto muito quando estímulos artísticos acontecem, ainda mais quando se trata de compreender um pouco mais da nossa cultura, dos povos, das raças. Acho muito enriquecedor, pois se trata de nossa herança histórica. Temos sempre que buscar compreender o significado de fazer parte de algo, pois isso nos traz responsabilidade de perceber o quanto a causa é importante para a nossa vida. E quanto às redes sociais, elas estão estreitando e viabilizando os laços, unindo, criando, ressignificando nossos padrões de comunicação e relação. Só é legal lembrar que os casos de classes em níveis inferiores, essa conexão ainda é muito falha, por vários fatores. E muitas vezes requer uma atenção especial cujo aquele estímulo ou projeto que deveria atender aquela específica demanda não acontece por falhas estruturais e econômicas. Você já sofreu algum preconceito racial, seja na sua vida pessoal ou profissional? E como lidou com isso? Bom, na minha trajetória artística como bailarino, em grandes espetáculos e montagens, vivenciei momentos que poderia desempenhar papéis como de príncipe, por exemplo. E devido a padrões estéticos e históricos não me foi permitido, como por exemplo, o figurino não combina com seu tom de pele, dizia-se. Ou você sua demais, ou a iluminação não dará o efeito desejado. Resumindo, a sociedade não estava preparada para um príncipe negro, mas isso vem mudando no decorrer dos tempos, graças a movimentos e manifestações que existiram e existem e a contribuição através da arte. Em 2018, você participou do longa-metragem Amor Cinzento, que tinha como premissa a história do abolicionista Emiliano Pernita. Qual a importância da cultura com relação a essas questões tão importantes? A relação que temos com o racismo estrutural ainda é uma questão de percepção, aceitação e oportunidade. No filme Amor Cinzento, eu tive a honra de representar o Sebastião, que era um escravo e buscava sua alforria, que tinha ajuda de um abolicionista, Emiliano Pernita, que ajudou a libertá-lo. A cultura é a representação de um conjunto de conceitos, de definir um lugar, povos, raças e etnias. Os direitos humanos que, por definição, diz liberdade de ser e respeitar. Não é só questão de cor, tem e está associado ao preconceito e discriminação de uma classe. Temos notado nas redes sociais a postagem: quando tudo isso passar, não podemos voltar ao normal, porque o normal era o problema. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas? Herança cultural precisa ser ressignificada, pois alguns padrões já não correspondem com a nossa atualidade. Quantas pessoas vão continuar morrendo para que o respeito, a tolerância, a resiliência seja de fato uma prática não só para nossas vidas, mas para nossas almas? Eu, Alex Cagé, negro, professor, bailarino, filho de nordestinos, pai de Serrinha e mãe de Jacobina, ambos baianos, descendentes de índios, venho aqui agradecer por este momento e por estar representando uma classe. Um beijo a todos. Obrigado. Alex, gostaríamos de agradecer a sua entrevista e dizer aos nossos seguidores que somos solidários a essa causa.
Um protesto antirracista em Bristol, no sul da Inglaterra, chamou a atenção neste domingo 7 de junho. Manifestantes derrubaram a estátua do traficante de escravos Edward Colston, 1636-1721, e jogaram em um rio. De acordo com o G1, estima-se que Colston tenha transportado 84 mil homens, mulheres e crianças negociados como escravos na África Ocidental. 19 mil deles morreram no percurso do Caribe para as Américas. A estátua em homenagem ao escravocrata foi erguida em 1895, mas sofria críticas há bastante tempo. Uma petição para sua remoção arrecadara 10 mil assinaturas. Após derrubarem a estátua com cordas, alguns manifestantes colocaram o joelho sobre ela, em referência ao assassinato de George Floyd por um policial norte-americano. O homem traduz na cor o que condiz com a sua raça. O importante é o que se faça, seja feito com amor, como manda o Criador. Nos caminhos da esperança, para que a luz seja verdade, Deus criou a humanidade, à sua imagem e semelhança. O racista traz amargura, se achando no direito. Todo mundo tem defeito, de pele branca ou escura. Para se ter a alma pura, é preciso confiança. Sem haver desigualdade, Deus criou a humanidade, à sua imagem e semelhança. O preconceito é um ato fraco, gente ignorando gente, desconhecendo parente, chama o negro de macaco, mas vai para o mesmo buraco. E os pecadores para a balança. Para se ter a liberdade, Deus criou a humanidade, à sua imagem e semelhança. Branco, preto ou nordestino, espírita, católico ou crente, rico, pobre ou deficiente, índio, caboclo, latino, japonês, chinês ou filipino, a vida é a maior herança. E o amor não tem maldade, porque Deus criou a humanidade, à sua imagem e semelhança. Esse é um cordel do Gibson Medeiros. Eu sou Marcos Oliver e espero você no nosso próximo encontro. Fiquem em paz. E não se esqueça de dar um like para ajudar o canal a crescer na plataforma do YouTube. E ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu sou Pinhais Júnior e encontro você no próximo vídeo. Até lá!